Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra lá e acione também o sininho para você receber as notificações do curso e também das programações da nossa igreja. Nós estamos no módulo de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós já temos várias aulas gravadas que você pode acessar gratuitamente lá no nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência aos estudos nessa doutrina e nós vamos ver sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é isso. Existem várias interpretações e nós vamos olhar para as Escrituras e vermos o que realmente a palavra nos diz sobre esse pecado considerado imperdoável. E vamos ver um pouquinho sobre o que é a unção do Espírito Santo. Também uma palavra muito usada, mas vamos ver aí o sentido real, bíblico, do significado de unção. Então vamos lá, vamos começar por blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos para a base bíblica, Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 30, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, então não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Então vamos ver aí sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que, primeiramente, nós vamos observar o que não é. E aí vai ficar mais claro para nós o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que não é? Não é, por exemplo, incredulidade final. Billy Graham, em seu livro, O Espírito Santo, diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeição total e irrevogável de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver que o texto que fala sobre o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não é necessariamente a incredulidade final. É uma outra coisa e aqui eu creio que o grande Billy Graham, ele se equivocou. O pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo também não é a negação de Cristo quando alguém nega Jesus. Paulo, ele perseguiu a Cristo. Isso é uma forma de negar a Jesus. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Os irmãos de Cristo, no início, negavam Jesus, porque eles não criam nele. Cristo disse que quem blasfemasse contra o Filho seria perdoado. Então, como a blasfêmia contra o Espírito é um pecado que não tem perdão, então não seria aqui, no caso, a negação de Cristo, porque negá-lo ou blasfemar contra o próprio Cristo teria, sim,
Perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma outra coisa. Também não é a negação da divindade do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, com o Pai e o Filho. Se fosse a negação da divindade do Espírito Santo, porque há algumas pessoas que dizem isso. Se alguém rejeitar, não considerar, não crer na divindade do Espírito de Deus, isso é uma blasfêmia contra ele. Se fosse assim, nenhum ateu poderia ser convertido. Porque o ateu, ele nega a divindade do Espírito Santo num primeiro momento, enquanto ele é um ateu. Se fosse essa a interpretação também, que a blasfêmia contra o Espírito é a negação da divindade do Espírito, nenhum membro de uma seita como as Testemunhas de Jeová poderia ser salvo, porque uma Testemunha de Jeová nega que o Espírito Santo é uma pessoa e, acima de tudo, é Deus. Então não é negação da divindade. Também não é o pecado para a morte, lá de 1 João 5,16. Ali, muito provavelmente, João está falando sobre disciplina. Pessoas que estão endurecidas, são crentes de verdade, mas estão deliberadamente andando por caminhos que desagradam a Deus, e Deus então pode disciplinar essa pessoa, retirando a vida dela. Então é uma forma de Deus fazer isso, como Deus já fez várias vezes na história bíblica. Nós vemos vários exemplos de Deus fazendo juízo, disciplinando com a morte alguém. Mas eu creio que aqui não é o pecado para a morte. O pecado para a morte que para outras pessoas também é uma possibilidade de interpretação, seria uma apostasia definitiva, total. Alguém que dizia que era crente, mas não era de verdade e apostatou. Então esse é um pecado, segundo essa interpretação, para a morte. Enfim, mas o que fica aqui é que o que Jesus está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo não é a mesma coisa que João fala nesse texto do pecado para a morte. Não é a mesma coisa que os pecados contra o Espírito Santo. Por exemplo, entristecer o Espírito Santo, em Efésios 4:30. Um crente pode entristecer o Espírito, mas jamais pode cometer o pecado imperdoável. Davi entristeceu o Espírito Santo, mas se arrependeu. Nós entristecemos o Espírito quando nós pecamos contra Deus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é necessariamente esse pecado de entristecimento do Santo Espírito. Vamos em frente. Também não é a mesma coisa de apagar o Espírito Santo. Um crente pode apagar o Espírito Santo deixando de obedecê-lo, deixando de honrá-lo, de servir a Deus, de não usar o seu dom, mas jamais pode blasfemar contra o Espírito Santo. Então, uma coisa é blasfemar, outra coisa é apagar o Espírito Santo, que é um termo que Paulo usa também. Resistir ao Espírito Santo não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas, durante um tempo, podem resistir ao Espírito Santo até serem convencidas por ele, chegando então ao arrependimento dos pecados e também à fé em Jesus Cristo, aqueles que são realmente os escolhidos de Deus. Então não é o resistir ao Espírito Santo. Algumas pessoas vão resistir até o resto da vida e não vão se converter. Então, se fosse resistir ao Espírito Santo, aqueles que um dia resistiram e creram, eles não iriam para o céu, porque eles teriam cometido o pecado imperdoável. Então Jesus está falando de uma outra coisa. Também não é a mesma coisa que mentir ao Espírito Santo, um pecado que aparece em Atos 5:3, quando Ananias e Safira
mentiram ao Espírito Santo ou contra o Espírito Santo, quando deram uma oferta que na verdade não era compatível com aquilo que realmente eles depositaram no gasofilácio. Eles disseram uma coisa, mas deram um outro valor. Então eles mentiram, e ali em Atos 5 é dito que eles mentiram ao Espírito Santo. E não é a mesma coisa de blasfemar contra o Espírito Santo. É um outro pecado. Esse pecado de mentir ao Espírito tem perdão, né? Que Ananias e Safira, ali dentro da soberania de Deus, Deus ali no começo da igreja, ele quis dar um exemplo e disciplinar aquele casal, tirando-os dessa vida aqui terrena. Então vamos em frente aí. Uma definição, já vimos o que não é, agora vamos partir para o que é. Primeiro vamos ver aí o significado dessa palavra blasfêmia. Blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Então blasfêmia tem mais a ver com pecados da minha boca, calúnia, difamação, falar mal. Então não tem a ver com outras coisas. Então por isso que todas aquelas coisas que a gente viu não se encaixam aqui, né? Aqui é algo muito específico. Blasfêmia contra Deus ou contra o Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: aquele que cometeu esse pecado, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nunca terá perdão, porque o texto diz isso. Os pecados mais horrendos podem ser perdoados. Manassés era feiticeiro e assassino, e arrependeu-se. Nabucodonosor era um déspota sanguinário e arrependeu-se. Davi adulterou e matou, mas foi perdoado. Saulo perseguiu a igreja de Deus e foi convertido. Maria Madalena era prostituta, é uma controvérsia se foi mesmo ou não, mas aí o comentário dele. E possessa, antes de se converter, mas Jesus a transformou. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não existe perdão. Então é muito sério, muito grave. A blasfêmia contra o Espírito Santo, então já vamos ver aí uma definição, uma explicação, é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito e atribuir o que Cristo faz ao poder de Satanás. A blasfêmia constitui no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas Satanás. É afirmar que Cristo está não apenas possesso, mas possesso do maioral dos demônios, que é Beelzebu. É dizer que Cristo é aliado de Satanás, em vez de estar engajado contra ele. Já vamos explicar isso de uma maneira mais clara aqui no texto. Vamos ver aí, Mateus 12. Vamos ver o contexto onde se encontra essa exortação de Jesus, esse alerta de Jesus a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Como que originou essa discussão até Jesus falar sobre a blasfêmia contra o Espírito? O contexto, em Mateus capítulo 12, diz aí a partir do versículo 22, depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. O que originou essa discussão sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo foi essa situação. Chegou ali um endemoniado diante de Jesus, que era cego e mudo, provavelmente surdo também. E Jesus cura esse homem. Aí as multidões que estavam ali ao redor viram aquilo
e o povo ficou atônito, perplexo, sem entender, admirado. E o povo disse: não será esse o filho de Davi? Por que o povo levantou essa questão? Porque curar cego, mudo, surdo, era uma atribuição reservada ao Messias. No Antigo Testamento, há promessas de que quando o Messias viesse, ele faria isso. Então, ali havia um sinal inequívoco de que Jesus era o Messias, o filho de Davi. O Messias, o Cristo, o Salvador, conforme as promessas do Antigo Testamento, nasceria da descendência de Davi. Deus fez até uma aliança com Davi em 2 Samuel 7, dizendo que dele viria o Messias, o reino seria perpetuado, o seu trono não teria fim. Então, quando a multidão viu Jesus fazendo as obras que o Messias é que faria, o povo disse: não é ele o filho de Davi, o Cristo, o Messias? Mas aí os fariseus, os líderes religiosos de Israel, tomados por inveja, por ciúmes, eles disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então eles fazem essa acusação. Jesus estava dando demonstrações de que ele era o Messias. Aqueles sinais eram uma demonstração disso. O sinal era usado para revelar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Mas os escribas, os fariseus, eles olharam para os sinais e eles interpretaram de outra forma e fizeram acusações contra Jesus. Diz aí: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Os escribas, então, por inveja, deliberada e conscientemente, estão acusando Jesus de ser aliado e agente de Satanás. Acusam Jesus de estar possesso do maioral dos demônios, que é Beelzebu. E então eles estão aí atribuindo as obras de Cristo, curar, expulsar demônios, curar o cego, o mudo, o surdo, que só o Messias faria isso. Eles estão atribuindo ao poder não do Espírito Santo, mas de Satanás. A acusação contra Cristo foi a seguinte: Jesus, em parceria com Satanás, estava expulsando demônios pelo poder derivado desse espírito mau. Então vamos aí fazer uma conclusão sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente precisa entender que existia algo muito específico aqui no texto. Havia uma acusação. Os líderes religiosos estavam dizendo que Jesus ele não expulsava demônios ou ele não curava os enfermos, cegos, mudos e outros enfermos pelo poder do Espírito Santo que estava nele. Porque era o Espírito Santo, o poder do Santo Espírito em Jesus que fazia esses milagres. Os fariseus diziam: não, é pelo poder de Beelzebu, o senhor das moscas, o maioral dos demônios é que ele faz isso. Então, os fariseus, os escribas, eles estão blasfemando contra o Espírito. Eles estão dizendo que quem está realizando as curas, expulsando os demônios, não era o Espírito de Deus, mas era o espírito das trevas. Eles estavam chamando Jesus de charlatão, um falso Messias, e o Espírito Santo de o espírito das moscas, o espírito de Beelzebu, o maioral dos demônios. Blasfemar contra o Espírito Santo é chamar o Espírito Santo de demônio, espírito das trevas. Olha aí, como fica claro isso para nós. Jesus disse: em verdade vos digo
que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto, olha agora a explicação, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Isto que ele está falando do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Então isto, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado imperdoável, isto, ele disse, Jesus está falando, porque as pessoas estavam dizendo, os fariseus, que ele, Jesus, estava possuído por Beelzebu. Então Jesus está colocando algo muito específico que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é o quê? É chamar o Espírito Santo que estava em ação em Jesus, curando, mostrando sinais de que Jesus era o Cristo, chamá-lo de Espírito das Trevas. Isso é uma blasfêmia, é caluniar, é difamar o próprio Espírito de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado muito específico. A gente não pode ficar divagando, criando cenários, tentando achar outras possibilidades de blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Não, é muito específico. É justamente isso que estava acontecendo aqui no texto. Para ser praticado hoje, Jesus precisaria estar aqui presente e realizando todos os milagres que fazia quando encarnou, dar todas as evidências de que ele era o Messias, de que o seu poder vinha do Espírito Santo e de que o reino chegou, e mesmo assim rejeitá-lo. E mais, difamar a Cristo e ao Espírito Santo, difamar a Cristo de um charlatão, um Messias falso, e o Espírito Santo de Beelzebu, de um demônio, o maioral, o senhor das moscas, que é o significado do termo Beelzebu. Então, meus irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo é possível cometer hoje? Eu acredito que não, que era algo muito específico para o tempo de Jesus, ele ali presente no seu ministério terreno, as pessoas vendo Jesus curar, fazer milagres, e aquelas pessoas, mesmo diante daquelas evidências de que o Messias estava ali, o filho de Davi estava ali, aquelas pessoas chamarem o Espírito que estava em ação em Jesus, que é o Espírito Santo, de demônio, de Beelzebu. Alguns vão dizer que é possível fazer isso ainda hoje, chamar o Espírito Santo de um demônio, ou aquele que age através de Cristo por um demônio, mas, enfim, eu acredito que esse é um pecado que não podemos cometer hoje. Era muito específico para aquela época. E a gente está aqui trazendo essa explicação porque muitas vezes as pessoas ficam com medo e as pessoas acabam dando margem para criatividades, aplicando a blasfêmia contra o Espírito Santo a outros pecados. Mas nós vimos aqui que é um pecado muito específico, num contexto, numa situação muito exclusiva, muito especial do ministério terreno de Jesus. Tá bom? Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, para encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre a unção do Espírito Santo. Sem delongas, uma introdução breve diz assim: hoje em dia essa palavra unção no meio evangélico tem recebido vários significados, menos o que essa palavra de fato significa. Você já ouviu falar com certeza desse termo unção, se você é do meio evangélico. O termo unção no meio evangélico, na maioria das pessoas, elas pensam que o significado é uma espécie de poder místico, poder mágico. Eu estou com a unção, um poder sobrenatural que alguém supostamente mais espiritual do que os outros tem, recebe.
E isso nós vemos mais no meio pentecostal e neopentecostal, o uso dessa terminologia unção. Então, nós vamos ver que isso não é unção no sentido bíblico. Aquilo que as pessoas pensam ser uma espécie de força misteriosa, mística, um poder a mais para eu fazer as coisas, isso aí não é a unção no ponto de vista bíblico. Você que frequenta a igreja há um certo tempo já deve ter ouvido expressões do tipo a unção de dente de ouro. Eu creio que você já, de longa data aí, de trajetória de fé cristã, você de repente que viveu os anos 80, se lembra dessa, entre aspas, unção, onde as pessoas apareciam com dente de ouro. A unção do leão, nós já vimos isso correndo aí pelas igrejas brasileiras, pessoas se fazendo de leões, pessoas ali rugindo e imitando essa fera, dizendo que elas receberam essa unção. A unção do riso, as pessoas que ficam rindo o tempo todo e sem conseguir frear. A unção de profecia, a unção de cura, a unção pasmem, a unção do emagrecimento, a unção de prosperidade. Há pessoas que dizem isso. Eu tenho a unção da prosperidade. E a última que eu ouvi, por incrível que pareça, isso não é brincadeira, é verdade, mas a gente coloca aí porque é uma curiosidade para os irmãos verem como que as pessoas vão dando margem para criações fantasiosas e distorcidas das Escrituras. Eu ouvi dizer sobre a unção dos velozes e furiosos para quem está preso no congestionamento do trânsito, atrasado para chegar no culto. Então, meu irmão, chegou rápido para o culto, eu estou com a unção dos velozes e furiosos, então por isso que eu cheguei no horário. Meus irmãos, qual que é o problema dessas unções que a gente alistou e dentre outras mais que a gente vê por aí? O problema é que a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, não diz nada sobre essas coisas. São expressões inventadas pelos homens e que ganharam apelo popular nas igrejas e uma áurea mística. As pessoas que têm ou que dizem ter a unção, elas se colocam num patamar espiritual acima das outras. Então, uma maneira até de um orgulho espiritual. Vamos lá. Definição do termo unção. No Antigo Testamento existia a unção com azeite, com óleo, e em 3 grupos de pessoas isso acontecia. Os reis de Israel, eles recebiam unção. Unção significa ungir, na verdade derramar óleo na cabeça de alguém. Lá no Antigo Testamento, quem recebia a unção? Os reis de Israel, de Judá, para ali simbolizar que eles estavam recebendo a capacitação do Espírito Santo, eles estavam sendo separados por Deus, escolhidos por Deus para uma função específica. Também os profetas e os sacerdotes, os levitas. O derramamento do azeite sobre a cabeça representava o Espírito Santo, ou representava que o Espírito Santo usaria aquela pessoa para um papel, uma função, um ofício designado por Deus. O azeite usado na unção do Antigo Testamento era símbolo do Espírito Santo. Não é que o azeite tinha um poder místico também, mas ele era um símbolo do Espírito de Deus. Jesus é o grande ungido do Senhor. Não sei se você sabe, mas a palavra Cristo significa ungido, Messias.
E Ele nos concede da sua unção, ou melhor, do seu Espírito Santo. Por isso, de certa forma, todos somos ungidos do Senhor, no sentido de que todos os que são salvos receberam o Espírito Santo. Jesus, então, é o Cristo, é o grande ungido de Deus. E Ele nos concede, aos que creem, a sua unção. O que é a unção de Cristo? Não é Ele derramar óleo na nossa cabeça, mas é derramar o próprio Espírito dele sobre nós. No Antigo Testamento, o Espírito ainda não tinha sido derramado. O Espírito Santo foi derramado em Pentecoste. Nós já falamos sobre isso, cumprindo ali a promessa do Antigo Testamento. Depois que o Espírito Santo foi derramado, veio a este mundo e habita em nós, então não há mais necessidade do símbolo, do óleo. Então Cristo, que é o ungido de Deus, Ele derrama sobre nós a sua unção. A unção sobre os crentes, meus irmãos, para ficar claro aqui, nada mais é do que o Espírito Santo derramado na nossa vida. Nós já somos ungidos, todos nós crentes, salvos, somos ungidos. Não tem esse negócio de unção disso, unção de milagres, unção de cura, unção de maravilhas, unção de prosperidade. Não, existem dons espirituais. Capacitações que Deus deu, nós já falamos sobre dons. Você pode entrar lá na aula anterior e você vai ver sobre isso. Mas a expressão unção não significa nada dessas outras coisas que eu elenquei aqui anteriormente. Unção significa receber o óleo, o azeite, que na verdade é receber o próprio Espírito Santo na nossa vida. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era transitório, ele podia sair de uma pessoa ungida, como foi o caso do rei Saul. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo é para todos e ele jamais sai do crente verdadeiro. Sua habitação é permanente em nós. A partir do momento da conversão, somos habitados e selados pelo Espírito Santo, portanto, temos a unção, temos a pessoa do Espírito Santo em nossa vida. No Antigo Testamento, poucas pessoas eram ungidas. Lembra que Davi não quis tocar em Saul porque ele alegou que Saul era um ungido do Senhor. E ai daquele que tocasse no ungido do Senhor. Por que ungido do Senhor? Porque Saul, ele recebeu o óleo da unção para ser o rei de Israel. Primeiro, na verdade, monarca do povo de Deus, do reino de Israel. Então, Davi não tocou no ungido do Senhor, mas esse mesmo ungido, Saul, ele que recebeu o Espírito Santo, não só a unção com óleo, mas o próprio Espírito Santo para reinar, o óleo simbolizava o recebimento do Espírito. Esse mesmo Saul foi reprovado por Deus, porque ele se desviou da verdade, dos caminhos do Senhor, e o Espírito Santo, a unção saiu dele. A unção que é o Espírito Santo saiu dele e ele recebeu um espírito maligno no lugar. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo não é para um ou para outro, para o rei, para o sacerdote, para o profeta, não. Não são só esses os ungidos. Todos os crentes são ungidos, porque todos temos o Espírito Santo. A diferença no Novo Testamento é que o Espírito Santo não é para algumas classes especiais, como os 3 ofícios, reis, sacerdotes e profetas, mas é para todos os crentes. Então, todos os crentes são ungidos porque todos receberam a unção, que é o próprio Espírito Santo na nossa vida. Então, todos nós temos a unção, somos ungidos do Senhor. Então, quando a gente fala não tocar no ungido do Senhor, não é só o pastor, um ou outro. Todos somos os ungidos do Senhor no Novo Testamento, pois todos temos o Santo Espírito. Espero que tenha ficado claro isso para você e que fique mais claro agora para a gente encerrar com o único texto no Novo Testamento que claramente fala sobre unção, essa unção do Espírito Santo. 1 João 2:20.
mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha só. Mas vocês têm uma unção. Vocês quem? Os crentes, todos os crentes. Todos vocês têm conhecimento. Todos vocês têm a unção que procede do Santo. Que unção é essa que João se refere aqui? João está contrastando no contexto anterior os falsos mestres com os verdadeiros cristãos. Os falsos mestres têm um falso ensino, mas nós temos a unção. A unção que a Bíblia ensina, e João destaca aqui, é o Espírito Santo que habita no salvo. Olha só, 1 João ainda, 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Notem agora, comparando esse texto que João fala da unção, uma unção que eles receberam dele, que permanece em vocês, que não precisa que ninguém ensine, porque eles têm essa unção que eles receberam, essa unção que é recebida é verdadeira. Notem como o próprio João, só que no Evangelho, ele fala sobre o Espírito Santo. É só trocar a palavra unção pelo Espírito Santo e nós vamos ver que João ele está falando da mesma coisa. Olha só, João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo que guia na verdade. É a unção que vai também ensiná-los. Olha só agora João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tem outro texto ainda no Evangelho de João que Jesus fala claramente, falando sobre o Espírito Santo, que ninguém precisaria ensiná-los, porque o Espírito Santo os guiaria na verdade. Notem a semelhança entre os textos de João, do Evangelho, daquilo que Jesus ele diz e João escreve, e depois em 1 João na carta, o que João escreve. João ele está falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E por que ele está falando dessa unção, do Espírito Santo que ensina na verdade, e nós temos que permanecer nele, no que ele nos ensinou, porque a carta de João está combatendo heresias, falsos mestres, falsos ensinos. E quem tem o Espírito Santo vai ser guiado não para o engano, mas vai ser guiado para a verdade. Vai ficar com aquilo que a Escritura diz, não vai ser enganado, pelo menos por muito tempo. Porque o Espírito Santo ele tem um compromisso com a palavra, com a verdade. E ele então assume esse ministério de nos guiar, de nos ensinar na verdade. Então, unção aí em 1 João, que é a única ocorrência no Novo Testamento dessa expressão. As pessoas usam essa palavra para tudo, mas aqui é muito específico. É um sinônimo de Espírito Santo. Logo, a gente poderia concluir que todos nós somos ungidos, todos nós temos a unção, porque todos nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção, assim como o azeite era a unção derramada na cabeça de alguém, no Antigo Testamento, que simbolizava o recebimento do Espírito Santo. Hoje, todos aqueles que têm a Cristo têm a unção. Não necessariamente o azeite literal, mas esse ser, terceira pessoa da Trindade, habitando dentro de nós. Isso é
a unção, o recebimento do Espírito Santo em nós, que nos capacita, sim, que nos dá poder, que nos transforma, que nos santifica, que nos leva a uma vida caminhando sempre na verdade. Espero que você tenha aprendido nessa aula 2 temas que há muitas dúvidas: blasfêmia contra o Espírito Santo e unção. Espero que você possa ficar firme na palavra do Senhor. E a gente se encontra na nossa próxima aula aqui, se Deus quiser. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.